Bom, gente, vamos agora pro 3.2. Eu vou fazer primeiro 3.2.1. E só para contextualizar novamente, a gente está no exercício 3, aumento salarial ou vale-refeição, da página 112 do Micro em Ação. E agora vamos testar aqui, né? Bom, logo no começo, na introdução do 3.2, ele fala pra gente que tem dois grupos. Um grupo que consome, o grupo 1, né, que consome menos que 5 quilos de comida por mês. E o grupo 2 que consome mais do que 5 quilos de comida por mês. 5 quilos é exatamente aquela quantidade de X que a gente viu que é o preço limite que cobre todo o vale-refeição de uma pessoa, né? Correto, né, galera? Bom, então o que a gente pode deduzir desses dois grupos? Bom, o grupo 1, como o próprio enunciado fala, diz que para eles comida é um bem inferior. Ou seja, se eu aumentar a renda desse grupo, ele não vai gastar mais com comida, ele vai gastar mais com mercadoria composta. Porque ele consome menos que 5 quilos e para ele a comida não vai aumentar a utilidade tanto quanto a mercadoria composta aumentaria. Já para esse grupo, a comida do refeitório, né, é um bem normal, ou seja, é um bem que se você aumentar a renda dele, ele vai consumir mais desse bem. Correto? Então vamos lá. No 3.2.1 ele pede para a gente pegar os gráficos que a gente montou no 3.1 e desenhar qual é a cesta ótima desse grupo 1, né, de um consumidor do grupo 1. Tá, vamos assumir, eu estou representando a cesta ótima, a curva de indiferença e a quantidade que maximiza a utilidade dele por a caneta vermelha, né, para deixar bem claro. Então vamos lá. Se na situação 1 não houve nenhuma alteração e tudo mais, e ele consome, vamos imaginar que ele consome 4 quilos, já que ele consome menos que 5. Vamos imaginar que ele consome 4 quilos e que o consumo dele não aumenta conforme a renda aumenta, porque é um bem inferior. Ok? Tá, partindo desses dois pressupostos, na situação 1, se ele consumisse 4 quilos, ele ia consumir 260 quantidades de mercadoria composta, né? Porque é o que junto daria R$300. Concordam? Beleza. Daí quando tem um aumento salarial direto, que é a situação do 3.1.2, esse trabalhador ele continuaria consumindo 4 quilos de comida, já que é um bem inferior para ele, mas ele aumentaria para 310 o consumo de mercadoria composta. Já na situação 3.1.3, que é mais complicadinha, ele consumiria dentro dessa reta. Por quê? Porque se ele consome menos que 5 quilos de comida, a gente está pressupondo que ele consome 4 quilos, ele não vai conseguir gastar todo o vale-refeição dele simplesmente porque ele consome menos que R$50. Isso parece bem intuitivo, né? Se ele consome 4, ele consome R$40 no total de comida. O que isso significa? Que ele não tá... Se fosse dado um vale-refeição para ele não ia gastar o total dos R$50, porque ele não tem necessidade disso. Comida para ele não é um bem superior. Ele ia usar ele não ia conseguir gastar os R$10 adicionais que ia sobrar para ele, porque não ia maximizar a utilidade dele, e ele provavelmente gastaria o resto do salário dele com mercadoria composta. Ele gastaria 300 com mercadoria composta, já que o vale-refeição mais do que cobre as despesas com comida dele, e ele estaria liberado para gastar os 300. Ou, né, se ele quisesse esbanjar, ele poderia até fazer isso aqui, ele poderia gastar bem, já que estão me dando vale mesmo, eu vou gastar 5 com comida e 300 com mercadoria composta, mas
vocês concordam que se pra ele comida é um bem inferior e ele sempre consumiu 4, consumir 5 quilos de mercadoria não daria tanta utilidade para ele quanto consumir mais do Y, quanto consumir mais da mercadoria composta, né? Então, mesmo que ele esbanjasse e consumisse 5 ao invés de 4, ele não estaria numa situação melhor do que na 3.1.2, porque mercadoria para ele é um bem inferior. Conforme ele ganha mais renda, ele não vai gastar mais com comida. Ele vai gastar mais com mercadoria composta, com transporte, com cinema, com livro, sei lá, com XPTO, coisas que não são comida. Isso significa que ele vai ser obrigado a gastar o vale ou um valor menor do que o vale, e isso vai limitar o consumo dele de mercadoria composta, que ele valoriza mais, que para ele é um bem superior. Conforme aumenta a renda, aumenta o consumo dele de mercadoria composta. Ele vai gastar fixamente, ou seja, vai gastar uma quantidade fixa de R$300, porque ele não tem liberdade de mexer nos R$50 que são obrigatoriamente para comida. Ou seja, vamos imaginar a situação, comparar isso com a situação 3.1.2, que tem um aumento direto de R$50 e ele pode consumir 310 de mercadoria composta. Olha como a utilidade dele está maior nesse caso. Ele está consumindo a mercadoria que ele quer, que para ele é um bem superior, que é a mercadoria composta, em maior quantidade. E ele está fixando o gasto dele com comida em 4, que é o que ele precisa. Agora, se ele gastar 5 ou 4, enfim, ele não vai estar aumentando a utilidade dele, porque comida é um bem inferior, e ele vai estar fixando o gasto dele em 300. E aqui ele está com 10 quantidades de mercadoria composta a mais, ou seja, ele está numa situação que melhora a utilidade dele. Então, o best case scenario para esse trabalhador é a situação 3.1.2, onde tem o aumento direto salarial. A situação em que é concedido vale de refeição não é a melhor para ele.